Ciro, a gente está na cidade de Nova York, onde o transporte público funciona muito bem, aparentemente. Eu gostaria de saber se a gente tem o que aprender com essa cidade ou são realidades diferentes da nossa, especialmente de São Paulo. Qual a sua opinião sobre isso? Não, eu acho que a gente tem muito que aprender com Nova York. Eu acho que, para começar, o metrô de Nova York é algo, talvez seja o único caso no mundo que eu conheço de um metrô com tamanha flexibilidade. Quer dizer, vocês viram o que aconteceu ali, a mudança que o Bloomberg fez operacional, que os metrôs noturnos, ele passou a otimizar o modelo operacional noturno, um trem entra na linha do outro, nos domingos também. Isso está gerando uma economia de 1 bilhão por ano, né? Eu desconheço um metrô fora de Nova York em que você tenha essa flexibilidade, né? Há quem diga que é um pouco caótico, né? Ele acaba parecendo um pouco caótico, você está acostumado, as pessoas estranham, então as pessoas, é comum eu falar, não, esse é um metrô incrível, e as pessoas falarem, como assim? Esse é um metrô incrível, né? Ele é sujo, ele é bagunçado, mas se você olhar no mapa, né, você entende esse metrô rapidamente, né? Apesar dessa dificuldade, quem não é daqui, andar à noite ou andar no domingo, ele pode se atrapalhar porque mudou a linha e tal. Mas o que acontece nesse metrô, se você pegar praticamente qualquer ramo, tem uma linha expressa, né? O metrô de Paris tem algumas linhas expressas, mas poucas. Esse é um caso muito raro, como eu disse. Por que eu acho que, começando por aí, esse é um metrô incrível realmente. Que é inspirador como projeto, você está dizendo? Ele é inspirador como projeto pelo seguinte, ônibus é naturalmente extremamente flexível, né? Você vai onde você quiser, você coloca quantas linhas você quiser e assim por diante. Um pequeno problema do ônibus, assim, se você está pensando num sistema estrutural, é ele ser flexível demais, né? Então, todos os exemplos que a gente tem no mundo, que aumentou muito, cresceu muito nos últimos tempos, de tentar montar um sistema mais estrutural com ônibus, né, o que vem sido chamado de BRT, né, Bus Rapid Transit, esse sistema ele teria que ser menos flexível do que um ônibus usual, mas poderia se inspirar totalmente no metrô de Nova York. Isso, para um ônibus, seria muito fácil fazer, isso que é extremamente difícil num sistema sobre trilhos. Mas por que é vantajoso essa mudança que você está dizendo? Porque, então, por que o sistema de transporte público de Nova York, e aí de Paris, de Londres, Berlim, enfim, funciona, de fato, né? Porque eles têm uma rede estrutural, né, que você consegue andar a 25 km por hora em qualquer horário do dia, né? Você não consegue isso de verdade com o ônibus, porque ele acaba se misturando com o trânsito. Por mais que você tente ter linhas especiais e tal, como a gente tem feito, essa é uma saída com limitações, porque sempre vai ter o problema, se a linha está do lado direito, sempre vai ter o problema do carro entrando. Quando você joga ele para o lado esquerdo, você, de cara, já pode torná-lo muito mais segregado, né? Ou seja, você já começa a garantir um pouco isso. O BRT, né, esse sistema de transporte rápido por ônibus, ele tem algumas características específicas. Além dele ser segregado, e do lado esquerdo, porque do lado direito, no nosso sistema em Londres seria o oposto, claro, você consegue realmente segregar. Você tem ponto de ultrapassagem nas estações, e as estações têm entrada em nível. Entrada em nível significa que você vai entrar mais ou menos que nem um metrô, né? Isso pode parecer, para quem não conhece, algo pequeno, mas entrada em nível faz uma diferença brutal. Quer dizer, você ganha algo como 2 segundos por pessoa. Se você está fazendo um transporte massivo, isso são muitos segundos que você está ganhando, né? Não é pouca coisa. Então, o que acontece? Eu posso ter, num sistema desses, por exemplo, 4 linhas expressas, né,
e uma linha local, que vai parando em cada ponto. O que vai acontecer? Como que eu consigo isso? Se tem ponto de ultrapassagem, vem os expressos que não vão parar naquele ponto seguem. Você tem 2 pontos cada vez por parada. Então, um dos expressos para, os outros 3 seguem, e o local para também. Para dar um exemplo. Isso significa que eu consigo ter, nesse meu exemplo, com 5 linhas, eu consigo ter 5 ônibus por minuto. Uhum. Mas você está dizendo aqui de uma cidade que é muito dependente do transporte do ônibus, não é? Numa cidade como, por exemplo, São Paulo, que tem uma população gigante, onde a frota de carro aumentou 150% e a população 2%, né? O último dado que a gente tem, isso significa que a gente tem uma equação muito mais complicada a ser feita. Claro, se você já herda uma estrutura de metrô como a que essa cidade herdou, é uma história. Mas, e é mais complexo, claro. Porque a gente está falando de uma cidade a nossa que é muito dependente do ônibus, não é? Então, tudo que você está dizendo passa por tentar fazer aqui melhorar uma situação, como você disse, que a gente herdou desse jeito. A gente não tem ainda os recursos para fazer, de fato, esse trânsito fluir com os recursos do metrô, etc. O metrô ele tem evoluído a 2 km por ano, né? Para a região metropolitana de São Paulo, eu acho que você teria que ter um sistema estrutural, contando já com o que a gente tem de metrô e contando com o que a gente tem de trem suburbano, que é muito mais do que metrô, a gente tem mais de 300 quilômetros de trem suburbano e uns 75 de metrô, a gente precisaria adicionar para a região metropolitana uns 800 quilômetros de sistema estrutural. Nossa, né? Está muito longe disso. Está muito longe disso. E não vai fazer com o metrô. Não é verdade que vai fazer. Por quê? Porque você vê aqui, o metrô da Segunda Avenida. Quanto tempo está levando para fazer o metrô da Segunda Avenida? Né? Vai levar o quê? 2 décadas? E eu estou falando daqui. No Brasil, o sistema de desapropriação é um sistema que torna qualquer investimento em infraestrutura que necessite de desapropriação extremamente lento. O sistema geral de licitação é muito lento e esse é um problemaço que eu aprendi. Quer dizer, você está dizendo que não basta ter boas ideias, porque você tem muitos fatores aí que jogam contra. O que eu estou dizendo é que não é uma unanimidade isso entre o pessoal de transportes, é que para você ter um sistema de fato bom de transporte público em São Paulo, isso passa pelo ônibus necessariamente. E você precisa, eu vejo, a maneira da gente dar um salto num prazo decente de 2 décadas. 2 décadas? Acho que em 1 década você faz muito com ônibus. Né? Não acho impossível eu produzir em 1 década 300, 400 quilômetros de sistema estrutural por ônibus. Agora, Ciro, quem que pode abraçar e tentar resolver esse problema? Porque todo mundo perde com isso. Perde o trabalhador que chega tarde no trabalho, o estudante que desiste da escola porque não consegue trabalhar e chegar para a escola, o empresário que tem uma produtividade que certamente é afetada por conta dessa pessoa que chega mais cansada. Quer dizer, é algo que interessa a todos. E onde é que está o nó? Olhando do lado do setor público, dada a minha função corrente, é bem difícil fazer obras de infraestrutura. Eu acho que tem o que a gente tem chamado de judicialização da política pública, né? Então, a gente tentou construir corredores de ônibus do lado esquerdo e foi barrado pelo TCM, que é o Tribunal de Contas. Não chegamos a ter problema com o Ministério Público nesse caso, mas em outras políticas públicas a gente tem problemas com o Ministério Público. O que significa isso? Significa que atrasa bastante, você já tem esse atraso considerável de qualquer obra, porque você tem
a regra da licitação da 8666 é um modelo muito difícil, você tem que, ela tenta proteger supostamente a concorrência, na prática eu questiono o quanto ela protege de fato, né? Então começa com essa morosidade inicial. Depois, aí uma vez feito isso, você precisa desapropriar, né? Para fazer, no caso de transporte, desapropriação é um elemento chave que leva muito tempo também, da maneira como ele é feito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir entregar, a gente tinha uma pretensão de entregar 150 quilômetros de corredores e a gente vai entregar 60. Né? Isso em qual período? Nos promessa 4 anos da gestão. 4 anos. Ah, tá. Então, essa é uma primeira barreira óbvia, todo mundo enfrenta, por isso que o metrô consegue fazer 2 km por ano, porque ele enfrenta as mesmas barreiras. Né? Você acredita se os contratos fossem abertos, se tivesse a transparência que parece que está na pauta de todos, a transparência como um valor, um bem importante, isso ajudaria? Porque a população, se ela tem acesso como as coisas funcionam, ela pode ser funcionar como uma pressão para que as coisas aconteçam a favor dela. Em 2013, todo mundo foi para as ruas por causa do transporte, quer dizer, foi o estopim, não é? Isso que eu descrevi, essa questão particular, não sei se tanto. Tá? Porque é a lei, né? É a lei, por lei, ainda bem, todos esses contratos são abertos. Né? No caso da SP Trans, por exemplo, você entrar no site, você vai ver todas as concorrências da SP Trans no site. Né? E eu nesse caso, eu não estou vendo a transparência ajudando. Onde que a pressão da população poderia funcionar, ajudar a fluir mais esses projetos? Eu acho, te dou uma historinha pessoal. Né? Desde que eu entrei na SP Trans, em janeiro de 2013, uma das primeiras coisas que eu queria fazer, rápido, era abrir os dados do GPS dos ônibus. Porque isso aqui, fora o conceito de transparência, esse é um caso que eu acho que a transparência gera eficiência. Né? Quer dizer, a abertura de dados, em geral, para mim, ela não é só um elemento de transparência, de accountability, mas é um elemento de aumento de eficiência, seja pela via que você falou, da pressão das pessoas, seja porque, quando eu abri o GPS dos dados, pra você ter uma ideia, em 3 meses a gente foi monitorar, tinham 60 aplicativos usando esses dados. Tá? Muitos deles não vão sobreviver, porque esse mercado de aplicativos é um mercado que winner takes it all, né? Então, mas não importa. Para mim é ótimo, porque aí o mercado vai acabar selecionando os melhores e eu quero que fiquem os melhores mesmo para a população. Mas porque essa história ia contar, não só porque a abertura de dados, a transparência está gerando eficiência, porque agora o sujeito sabe que o ônibus dele vai chegar daqui a 15 minutos, ele pode checar mais um pouco de e-mail, tomar um café e aí ir para o ponto, em vez de jogar fora esses 15 minutos. Né? Para dar um exemplo de um grande benefício disso. Mas eu também contei porque eu comecei a fazer isso, consegui um grant do Banco Mundial, contratei as pessoas, eu estava com o API pronto, o API pronto para abrir esses dados. A TI não queria abrir os dados, há sempre uma super resistência. Mas a TI é subornada a quem? É subornada a gente, mas ela está dentro da SP Trans, mas eles explicam que isso vai cair, os ônibus vão pegar fogo se você abrir os dados, né? Enfim. Segurança. Segurança, é sempre em nome da segurança. Essa é sempre a maneira de barrar a inovação, é a suposta segurança. Só que vieram os protestos. Né? E aí a gente estava numa sala de situação com o prefeito, ele falou, alguém me dá alguma coisa que não seja reduzir esse valor que eu não tenho orçamento para isso. Né? Eu falei, dá transparência para eles. O que é isso? Tal. Daí veio uma ordem de cima, a gente abriu os dados
Em setembro, na sequência, fizemos uma hackatona, porque você chama os desenvolvedores, eles ficam sabendo que existem esses dados, você apresenta outros dados, eles conversam com os técnicos, isso alavanca muito o surgimento de startups usando os seus dados. E daí eu contei o final já, comecei pelo final, que em dezembro a gente estava com esse monte de aplicativos usando a nossa informação. Eu tinha uma esperança que também as pessoas começassem a perceber falhas no sistema, usando esses dados. Claro, não a pessoa, usar esse dado, você precisa ser um desenvolvedor, você tem que saber programar bem razoavelmente, aí não é um programador qualquer, uma pessoa de programação. Mas eu pensei, pode aparecer uma ONG, enfim, alguém que pegasse esses dados para usar como forma de pressão. Olha, esse ônibus não está saindo, esse ônibus está lotado demais e tal. Mas, para minha infelicidade, isso não aconteceu. Agora, o desafio do bom transporte, de ter um melhor transporte para a cidade, não é só um trabalho, por exemplo, da SP Trans. Vocês tem ali uma força-tarefa de várias secretarias. Como é que funciona isso? Como é que isso se dá? Então, embaixo da Secretaria de Transportes, a gente tem a SP Trans e a CET. Então, a SP Trans cuida do que a gente chama de transporte público. Ou seja, tanto coletivo, os ônibus, a gente não cuida de metrô, que isso e nem de trem, que isso ficou com o Estado, quanto táxi. Táxi é um transporte individual, porém público. Tá? E essas são as duas responsabilidades da SP Trans. Então, o táxi é via um outro departamento que chama DTP. A CT cuida de todo o resto da mobilidade. Então, já de cara, você tem essas duas empresas que historicamente operaram bastante separadamente. Teve um esforço particular do secretário de Transportes de juntar muito essas duas. Né? Porque as duas usam o mesmo espaço, né? Tem que se entender. E tem suas especialidades, né? Quer dizer, quem fez as faixas exclusivas foi a CET, não foi a SP Trans. Né? Por quê? Quem sabe de viário mesmo é a CET. Né? A gente sabe programar o ônibus. Quando o ônibus vai partir, quando não vai partir, a frequência, o intervalo entre as partidas, etc. Mas viário mesmo, quem lida no dia a dia com viário é a CET. Então, é ela que fez essa intervenção. Agora, Ciro, a gente fala muito como o automóvel, muito mal do automóvel, quer dizer, ele é um vilão nesse cenário do transporte, do trânsito nas grandes cidades. Por outro lado, se for pensar no Brasil, a gente demoniza o automóvel, mas o brasileiro é apaixonado por automóvel, né? Gosta do automóvel. Se puder, põe o automóvel no meio da sala, não é? Como lidar com esse traço de comportamento, com esse jeito brasileiro de ser com relação ao uso do automóvel? Mexer em comportamento é sempre complicado, né? Mas as experiências, tanto as que a gente está tendo agora, quanto as experiências ao redor do mundo, mostram que a pessoa, quando ela vê que ela está perdendo com esse comportamento, ela muda de comportamento. Quer dizer, as faixas exclusivas, por exemplo, eu acho que são outra conquista dos protestos, né, que você mencionou. A gente conseguiu fazer as faixas exclusivas com uma super aprovação e muito rápido, graças aos protestos. Foi logo depois dos protestos que a gente começou a inundar a cidade de faixas exclusivas. Acho que a população ficaria sem graça, eu acho, de falar contra a faixa exclusiva depois de ter saído às ruas para pedir melhores transportes públicos. Né? Então, essa a gente passou tranquilo. As ciclovias, no fundo, começaram com uma excelente aprovação. Né? Apesar de você estar tirando vaga de estacionamento, as pessoas, a grosso modo, aceitaram. Vocês têm isso como pesquisa, que as pessoas aceitaram? Assim, as pesquisas iniciais, caiu a aprovação, né? Que é normal também.
Aqui em Nova York foi a mesma coisa, no começo a profissão era bem maior do que depois. Mas no início, o grau de aprovação era da ordem de 80%. No início? Se você pegar da Datafolha, essas coisas. Hoje em dia, caiu, mas hoje em dia ainda é 2/3 da população aprova ciclovias. Né? Uhum. Com exceção de um ou outro procurador que não gostou, eu acho que em cada 3, 2 pessoas são favoráveis às ciclovias. Você anda pela cidade? Você Ando observa bastante. a cidade de São Paulo? Bastante. Isso ajuda no seu trabalho? Muito. Por quê? Como que é? O que você observa que tem te ajudado a trabalhar melhor? Então, uma coisa é você olhar num mapa uma proposta de linha de ônibus, né? Coisa bem diferente é fazer essa linha de ônibus, mesmo que seja de carro. Né? Você começa a olhar e você... Quer dizer, você está dizendo de experimentar aquilo que se está vendo no papel até então. Olhar, parar e olhar, olha, o que dá para fazer aqui, que tipo de intervenção eu posso fazer aqui, aqui eu sei que eu vou ter que, aqui eu vou desapropriar, o que vai acontecer se eu desapropriar aqui. A economia urbana, ela acontece no espaço, né? E o economista em geral, mesmo um economista como eu, que trabalha muito em cima de dados, né? Então você olha o tempo inteiro para a realidade a partir dos dados, você fica muito no computador, né? Agora, para um economista urbano é fundamental você ir para a rua, né? E ver o que está acontecendo, olhar, ver se você consegue caminhar de um lugar para o outro. O que é diferente de ver a cidade em números ali no papel e de ver a cidade com o pé na rua? É ver que aquela calçada não tem condições de caminhar mais do que 20 pessoas simultaneamente, né? E pensar, se eu tirar esse estacionamento e expandir essa calçada, é muito imediato, né? Uhum. É difícil de você ver isso. No fundo, você está dizendo que é o detalhe. É, né? O detalhe. Que é o detalhe. O detalhe você vê andando. Você vê andando, que você melhora a qualidade na hora que você está ali cara a cara com a cidade mesmo. Totalmente. O que o transporte afeta na produtividade, de uma maneira geral, e também na formação das pessoas? Se você pensar que a hora da pessoa tem valor, né? Então, se a pessoa se ela leva 3 horas por dia para ir e voltar do trabalho, se você poupa 1 hora da vida dela... Nossa. Isso é brutal, um ganho de qualidade de vida, um ganho de bem-estar brutal, você não precisa de conta nenhuma. Os efeitos indiretos, né? Quer dizer, a pessoa, ela vai, em vez de levar 1h30, ela chega em 1 hora no trabalho, o quanto ela vai ser mais produtiva, porque ela dormiu mais meia hora, chegou em casa 1 hora mais cedo e ficou um pouco mais, pode ajudar o filho a fazer a lição de casa, o quanto vai melhorar o rendimento do filho na escola. Isso é muito difícil de medir com precisão. Existem medidas aí indiretas. Entra no índice de felicidade, né, de um povo. Por exemplo. Mas, não, em princípio, você poderia pegar um caso em que houve uma melhoria no transporte e você observa que as crianças estão indo melhor na escola, por exemplo. Né? É difícil porque, em geral, quando tem melhoria no transporte também, as pessoas mais ricas, relativamente mais ricas a quem morava lá, acabam indo para lá e aí você confunde um pouco o que mudou das pessoas que moravam no local versus o que melhorou na sua performance de fato. Então não é um estudo difícil de fazer, mas então há poucas evidências em economia sobre isso, mas em princípio deveria existir. Então, você acha que se tivessem dados mais ricos com relação a isso que você está se referindo, que mostra que todo mundo ganha com isso, né? Todas as camadas,
teria mais apoio, mais participação, por exemplo, de PPPs para fazer, ajudar que o transporte melhore? Eu sou favorável a que o Estado sempre realize suas políticas públicas baseadas em evidências, né? Eu acho que o Estado deveria sempre fazer isso, né? Não faz tanto quanto deveria, né? E como trazer a iniciativa privada também para participar desse trabalho? Então, esses BRTs, aquele sistema de transporte por ônibus que consegue carregar volumes, né, assim, tem o Transcarioca, por exemplo, no Rio, e o Transoeste, dois sistemas que são assim, o Transmilênio em Bogotá. Eles carregam, esses sistemas, esses em particular que eu estou citando, eles carregam mais do que muito metrô pelo mundo, né? Então, agora é um sistema caro, não comparado com o metrô, mas comparado com o ônibus, que em geral você não investe quase nada, né? Então, o custo é razoável para você implementar um negócio desse. Isso eu só vejo hoje em dia no Brasil, para fazer um sistema, ou pelo menos em São Paulo, já que o Rio conseguiu fazer alguma coisa, que eu saiba, não teve, em Belo Horizonte, por exemplo, certamente não teve PPP. Não sei se houve PPP nesses investimentos aí. Se houve, foi por uma parcela do negócio. Eu acho que, mas para isso você conseguir fazer o volume que eu falei no começo da entrevista, que é necessário, eu só vejo isso via PPP, não vejo outra maneira de fazer. E tudo que a gente está falando aqui vale para os grandes centros urbanos ou especialmente para São Paulo? Não, vale para os centros urbanos do Brasil, né? Os centros urbanos que não herdaram uma malha metroviária que nem Nova York e algumas cidades europeias e algumas poucas asiáticas. Essa maneira de ir. Você acha que houve um equívoco do governo no incentivo ao consumo do automóvel e, por consequência, à indústria automobilística? O equívoco maior disso aqui é tanto macroeconômico, né, que gerou um déficit absolutamente desnecessário, né, como microeconômico, porque hoje em dia a gente tem muito mais empregados no setor automobilístico do que a gente suportaria, né? Eu acho que deve estar, considerando toda a cadeia, a gente deve ter uns 4 milhões de empregados aí. Eu acho que a gente teria, se não fossem esses incentivos, talvez a gente estivesse em 2,5, 3. Quer dizer, de certa maneira a gente está refém dessa relação, não é? É isso aí. E agora, quer dizer, o que você faz agora? O que você faz agora? Quer dizer, o que eu faço? E esse é um trabalho de nível alto, né? Não é um trabalho desqualificado, esse é um trabalho qualificado, né? O que você faz com essa população? Quer dizer, como você faz essa transição para reduzir essa força de trabalho agora? É super complicado. Esse, para mim, é o grande equívoco. Claro que daí, uma vez que o sujeito comprou o carro, a tendência dele de usar mais o carro é maior e gera esse outro problema que era o que a gente estava discutindo de transporte urbano, né? Agora, para o transporte urbano, o problema não é exatamente a pessoa ter o carro, o problema é a pessoa usar o carro em determinados horários, né? Eventualmente, para ir de um lugar remoto, relativamente remoto, para um terminal de trem, ônibus ou metrô, talvez o mais eficiente seja um carro, né? Então, não é garantido que... Você não tem cobertura, né? E fazer a cobertura seria tão caro que você acabaria impondo em todos os usuários algo que tornaria o transporte insustentável também. E até do ponto de vista de sustentabilidade. Quer dizer, se eu estiver transportando 4 pessoas de A para B, né, e só 4, o carro vai ser ambientalmente muito mais eficiente do que o ônibus.
né? Do que o ônibus por causa do combustível? Ele vai gastar mais combustível do que o carro e vai levar o mesmo número de pessoas, né? Então, se não tem trânsito, né, o efeito, porque cada carro a mais vai piorando o trânsito, então ele afeta todo mundo. Ele não pensa nisso, mas ele afeta todo mundo. Esse é o problema, de fato, do carro. Então, o problema, se a pessoa usar ele comedidamente, né, em momentos que pode ser, de novo, à noite, por exemplo, né, eu tenho um ônibus rodando à noite vazio, é absolutamente ineficiente, inclusive ambientalmente. E não tem trânsito, né? Então, tudo bem o carro, o problema do carro é usar ele no horário útil. Isso você poderia estar tirando 30 carros da rua para cada ônibus que você adiciona. Então. Eu gostaria de te ouvir também sobre as licitações. Elas são muito longevas, ou seja, as concessões elas são muito longas, 20, 40 anos, para uma cidade que pegando São Paulo novamente como exemplo, que é uma cidade muito mutante, há um exagero nessas licitações, na sua opinião, ou não? É assim mesmo? Não, eu acho que há um exagero. Elas não deveriam ser de 20 anos. E, inclusive, elas sendo de 20 anos, ficou muito difícil você produzir um sistema de ônibus mais estrutural com PPP. E como que se resolve isso? Porque não só a questão desses contratos longos, quais são os prejuízos que eles trazem para uma cidade? A vantagem de você ter um contrato assim de longo prazo, em princípio, seria que você poderia, as empresas operariam com mais conforto, né? Então elas, sabendo que elas têm uma perspectiva, então em princípio elas poderiam reduzir o valor unitário, né? Então esse é o argumento contrário. Como que você vai fazer? Você vai ter que negociar constantemente, né, os aumentos, os ganhos de produtividade você vai ter que dividir com as empresas, tem algum mecanismo para você fazer isso. Acho que vai ser um sistema de negociação constante. Tem a qualidade do ar também, as frotas têm que se adequar às condições melhores de consumo de combustível, da poluição que esses automóveis estão gerando aí de combustível sujo, não é? Sim, tem. E esses contratos tão longos, eles prevêem que essas frotas têm que ser trocadas ou não? A gente fica amarrado aí nos contratos longos que não vão ser... Olha, na verdade... Não obrigam as empresas a trocarem os seus carros? Então, na verdade, se você pagar o quanto custa mais uma frota limpa, eles trocam. Eles não têm problema nenhum com isso, né? Nesse ponto. O problema é de onde vem o recurso para você pagar uma frota limpa. Em termos disso aí, eu vejo um problema considerável hoje em dia, que é o seguinte: a gente não sabe para onde vai a tecnologia limpa, né? Então, pegando ônibus, né? Provavelmente o mesmo vale para carro também. Existe a tecnologia híbrida, que reduz consideravelmente o consumo, né? Já existem alguns ônibus elétricos, mas você pegar no híbrido você tem várias alternativas. Tem ônibus que na aceleração ele carrega a bateria que faz a parte híbrida dele. Tem ônibus que faz na brecada, né? Tem ônibus que você carrega adicionalmente à noite, né? Ônibus elétrico, tem ônibus elétrico que você dá o que eles chamam de carga rápida. Então você dá de 15 em 15 minutos, você dá uma carga de 2 minutos, carga rapidíssima essa. Tem outros que dão uma carga de 15 minutos a cada hora. Mas isso já está em prática? Ou já funciona na nossa cidade? A gente tem um ônibus elétrico em teste, a SP Trans, a MTU tem outro, a gente tem um chinês,
a MTU tem um coreano, se não me engano. Mas para isso estar em escala, leva tempo. Então qual que é o problema? Você não sabe para onde vai a tecnologia. Enquanto não tiver escala, isso é inviável, essencialmente, né? Nem comentei do hidrogênio, né? Por exemplo, que não tem nenhum teste. Acho que talvez esteja começando um teste. Você não sabe para onde vai a tecnologia, você não sabe, eventualmente vai ter 2, 3 modelos que vão sobreviver, né? Que vão ser os modelos eleitos pelo mercado. Você não sabe qual que é o melhor para a tua cidade, porque São Paulo, por exemplo, é bem montanhoso, né? Então, será que para uma cidade montanhosa o melhor modelo é o chinês, o coreano, o suíço, né? Então, hoje em dia, o investimento que eu faria, e essa é uma coisa que eu gostaria de tentar, mas não está tão fácil ainda, é estudar todos os modelos que existem. Para poder fazer a melhor escolha. Para estar preparado. A melhor escolha vai depender também do que o mercado escolher, né? Porque é um problema de escala. Quando você ganhar escala, o preço cai drasticamente, ele começa a ficar mais viável. Mas atualmente, alguém tem que pagar por isso, né? Então, só retomando o que você falou para a gente ir encaminhando para encerrar. Tá. O que você faria nesse momento era se aprofundar numa pesquisa, num estudo das opções que a gente tem do ponto de vista tecnológico. Seria. Para ter o melhor transporte público quando se fala em ônibus, é isso? Para ter o mais sustentável. Você imagina, eu expliquei como que você pode ter um ônibus andando em velocidade de metrô e carregando metade do que carrega um metrô, como custa 10% do que custa um metrô. Você vai tirar mais espaço de carro, né? Imagina um ônibus elétrico com direção autônoma. O metrô não é tão bom quanto isso, né? Então você tem sem ter o custo adicional de ter que cavar buraco. Basta tirar espaço dos carros. Então eu acho que o ponto principal aí é que a gente existe uma disputa pelo espaço público, né? Que até então os carros estavam ganhando pesadamente essa disputa. Eu acho que, marcados pelos protestos, apoiados pelos protestos, a gente começou a reverter esse jogo, né? E mais tarde do que muitas cidades no mundo, mas o fato é que a gente começou a reverter. Eu acho que não tem outro caminho para as grandes cidades no mundo. Elas vão ter que mudar essa distribuição do espaço, torná-lo de uma maneira que eu acho mais democrática do que você dá todo o espaço para um modo só. Eu acho que você vai ter que aumentar o espaço para os modais ativos, bicicleta e pedestre, e vai ter que ampliar o espaço para os modos coletivos. Acho que isso é o que vai acontecer em todas as cidades, é o que já está acontecendo em todas as cidades. A gente vai assistir isso acontecendo muito mais. E essa é a única maneira dessas grandes cidades sobreviverem. Obrigada, Ciro. Nada.